Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Como passaram esta semana? Semana de feriado, semana de muitos jogos interessantíssimos, volto a dizer, porque esse Campeonato Brasileiro está se superando cada rodada que se passa. Já estamos na 13ª rodada do Campeonato Brasileiro e ele vem se surpreendendo cada vez mais com confrontos mais emocionantes, confrontos muito interessantes para a gente estar podendo conversar aqui, trazer para vocês o que de melhor aconteceu nessa rodada, na 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogos de terça a quinta-feira. Bom, vem aqui, segue a gente, segue na Rede Contodário para você ficar por dentro do que acontece no futebol brasileiro. E o primeiro jogo que nós tivemos foi o confronto entre Juventude e Santos. O Santos venceu fora de casa por 2-1, foi a primeira vitória do time do Peixe, né, do time da Baixada Santista, fora de casa nesse Campeonato Brasileiro, antes tarde do que nunca, né? E o time venceu bem, venceu de virada, saiu perdendo pro Jaconeiro, né, pro Juventude de 1-0 com o gol do Ricardo Bueno, mas aí empatou no começo da segunda etapa com Eduardo Balmer e Marcos Leonardo, fechou a conta pro Peixe. O primeiro tempo do Santos foi muito ruim, foi muito abaixo. O Juventude soube explorar essa deficiência do Santos, esse baixo rendimento do Santos, e o Peixe soube aproveitar também um péssimo desempenho ofensivo do Juventude, né? O Juventude passou a não criar mais as jogadas no segundo tempo e o Santos começou a explorar mais esses contra-ataques, as bolas levantadas na área, e foi onde o Santos conseguiu fazer a lesão. E fora que o Santos também passou a jogar toda a segunda etapa com um jogador a mais. Red Bull Bragantino 4, Curitiba 2, também foi o jogo que abriu a quarta-feira de futebol. E Johan marcou 2 gols, Arthur marcou o terceiro, e Natan fechou a conta para o Red Bull. E o Curitiba fizeram os gols aí com Igor Paixão e Adriano Martínez no finzinho do jogo. Sobrou uma sabruta, né? O Curitiba vem de 2 jogos de derrotas, né? Perdeu para o Palmeiras e voltou a perder agora para o Red Bull Bragantino. Mas é um time que está jogando muito bem. Acho que não corre muitos riscos aí de rebaixamento nessa edição do Campeonato Brasileiro. Mas o Massa Bruta volta a se encontrar, né? Vamos dizer assim, né? Começa a fazer bons jogos dentro de casa, começa a vencer jogos chave dentro de casa, né? Venceu o Flamengo, vence agora o Curitiba também, tudo depois da derrota contra o Internacional. Então, assim, eu acho que o time do Maurício Barbieri voltou a entrar nos eixos aí, depois de uma passagem, um tempo aí um pouco ruim, né? Com eliminações de Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana, né? Que nem conseguiu se classificar para o torneio da Conmebol. Mas o time vem se encontrando, vem jogando muito bem. Poupa tempo 0-0, Ceará 0, Atlético Mineiro também 0. Essa foi a primeira vez nesse campeonato inteiro, né, dessas 12 rodadas que nós tivemos, que tivemos 2 poupa-tempos, né, o Ceará e Atlético, e também vamos ter outros poupa-tempo aqui que a gente vai conversar. Mas o Flamengo venceu por 2-0 também, como vocês sabem, poupa-tempo a gente não conversa. O Flamengo venceu por 2-0 a equipe do Cuiabá, com gols de Ayrton Lucas e Gabriel no fim do jogo, né, no meio do segundo tempo, no fim do jogo. Foi uma vitória muito consistente do Flamengo, o Cuiabá não levou perigo, não ofereceu tanto risco assim ao Mengão. Né? A gente sabe que o Flamengo também está numa fase de transição de trabalhos, né, saindo do Paulo Souza para a entrada do Dorival Júnior, que estava no Ceará. Mas eu acho que o time pode se encontrar ainda mais. Eu acho que é um primeiro passo para dar um pouquinho de ar, para refrescar a cabeça. No final de semana agora tem um confronto duríssimo contra o Atlético Mineiro. Então, assim, o time pode ganhar ainda mais fôlego, ganhar ainda mais confiança pro restante da temporada. O Internacional venceu por 2-1 e entrou no G3 do Campeonato Brasileiro, né? Venceu por 2-1 Goiás fora de casa. Saiu na frente com o Edenilson, sofreu um empate com o Da Silva ainda no primeiro tempo. E o Alan Patrick fez o 2-1 para o Inter no início do segundo tempo. É um time consistente, o Internacional. Pelo menos o que vem apresentando até aqui. Se o time vai buscar a vitória, toma um golzinho ali e tal, mas consegue sim buscar a vitória. É um time que percebeu que dá para vencer os jogos, não só brigar pelo empate. O time do Inter é um time muito bom, pode ser mais explorado pelo técnico Mano Menezes, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Ainda não é um futebol que me agrada. Eu acho o futebol do Inter muito lento, do meio de campo, e ele conduz o jogo dessa forma, né? O Inter faz com que o adversário jogue da sua maneira, o que é muito interessante. O Inter, ele deixa o ritmo do jogo mais lento para todos os times, então ele evita que o time dê muitos lançamentos, transição rápida, o time adversário no caso, né? O Internacional mantém a mesma linha e vem fazendo boa campanha, tanto que ele está agora no G3 do Campeonato Brasileiro e 16 jogos sem derrota. Fluminense 0, América Mineiro também 0, novo poupa-tempo, muita dificuldade desses 4 times, né? Ceará, Atlético, América e Fluminense de encontrar
o caminho pro gol, né, de encontrar o perigo. Foram jogos bem mornos, assim, para dizer a verdade. Para fechar a quarta-feira de futebol, tivemos Atlético Paranaense 1, Corinthians também 1. Roger Guedes fez o primeiro gol do jogo para o Corinthians num golaço de falta. E o Terence fechou aí no finzinho com um gol de pênalti bem infantil do Raul Ramos, do Raul Gustavo, perdão. Muito infantil. Acho que não era necessário nenhum contato com o jogador onde ele estava ali. Mas terminou 1-1. O Corinthians viu o seu adversário direto, né, o Palmeiras, abrir vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro, mas volta aquilo, né? O Corinthians faz 1-0, se retrai atrás, vai explorando um pouco o contra-ataque, vem errando muitos contra-ataques, isso é verdade também. E o Corinthians teve chance, teve qualidade para matar o jogo ainda no primeiro tempo. Se tivesse forçado um pouquinho mais o Atlético Paranaense, acho que conseguiria ter feito 2-0, 3-0, o que definiria o confronto na Arena da Baixada. Na quinta-feira começamos com uma vitória surpreendente às 4 horas da tarde, né, o feriado. O Kaique fez 1-0 para o Botafogo em cima do São Paulo e o Botafogo foi incrivelmente melhor do que o São Paulo. É incrível como o Botafogo ainda perde muitas oportunidades de matar o jogo, né? E o São Paulo não consegue construir jogadas fora de casa. É um time muito aquém dos outros times que jogam, enfim, muito aquém dos outros times que jogam fora de casa. O São Paulo joga muito mal fora de casa. Dentro de casa é uma máquina, é um time a ser batido no Campeonato Brasileiro. Tem uma ligação muito forte com o Morumbi, né? Isso é inegável. Mas contra o Botafogo eu colocaria minhas fichas para o favoritismo do São Paulo, mas isso não se concretizou. O São Paulo fez um péssimo jogo ofensivo lá no Engenhão, né, no Newton Santos, e volta do Rio com uma derrota. Quem começou a quinta-feira ruim, mas consertou e terminou meio que ruim, foi o Palmeiras. O Palmeiras fez 4-2 no Atlético, fez 4 gols em 7 minutos. Né? Se você pegar aqui, o Zé Rafael faz o primeiro gol aos 40 e o último gol do Gustavo Gomes aos 47 minutos do primeiro tempo. Mas saiu perdendo por 1-0, né, com gol do Luan, gol contra. Aos 28 minutos do primeiro tempo, Zé Rafael, como eu falei, empatou. Gustavo Gomes virou. Gustavo Scarpa fez o 3-1 e o próprio Gomes fez o quarto gol do Palmeiras. É um time avassalador, um time que joga muita bola, é um time taticamente bem montado. Os jogadores entendem muito bem o que o técnico pede, quem sai, quem entra. É um time, assim, em perfeito equilíbrio. Cara, ainda tem muito campeonato para vir pela frente. Tem muitos outros campeonatos para vir pela frente, né? A Copa do Brasil, a própria Libertadores, que podem engrossar o caldo aí para o Palmeiras. Mas eu acho que é um time muito bonito de se ver, de se acompanhar, que é o time treinado pelo Abel Ferreira. E o Thuram, como eu falei, ele fechou a noite ruim, porque o primeiro gol foi falha do Luan, o segundo gol do Atlético Goianiense foi falha do Everton, goleirão aí da seleção. Falhou ao sair socando a bola. E o Thuram fez o segundo gol, né, para a equipe do Dragão. Para fechar a rodada, tivemos o Avaí vencendo por 3-2 a equipe do Fortaleza. Quem não vence o Fortaleza hoje, né? Acho que é essa a pergunta, só o Flamengo, né? Mas o Avaí venceu dentro de casa por 3-2, jogou muito melhor do que o Fortaleza no primeiro tempo. Foi o pior primeiro tempo, pior tempo do Fortaleza durante toda a temporada. O time, assim, muito desconexo do meio para frente, defesa, enfim. Mas eu acho que o Avaí conseguiu fazer uma boa vitória, conseguiu dar uma moral bem forte pro time agora no restante da temporada. Um time que eu colocava minhas fichas para brigar contra o rebaixamento. Já começa a somar muitos pontos e ficar mais estável no meio da tabela. O Avaí está na 7ª colocação do Campeonato Brasileiro hoje. Né? O Muriqui, 2 gols do Bissoli, Robson e Moisés fizeram os gols do jogo. É isso, meus queridos. Ficam com Deus. Esse foi o vídeo de hoje. Agradeço muito a presença de você até aqui e até mais. Tchau, tchau.